Então vamos lá, hoje nós vamos começar em 2 Timóteo, né? Vamos avançar. Nós terminamos a primeira carta dentro da proposta de passar pelas pastorais, né? Pelas epístolas pastorais. Então nós temos agora um momento de 2 Timóteo. A gente está indo na ordem, na própria ordem bíblica, né? Do Novo Testamento. Nesse caso, então, agora nós temos 1 Timóteo. 2 Timóteo, né? 1 Timóteo, terminamos, e agora nós vamos já passar para 2 Timóteo. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Então, por que eu digo que na ordem que está na Bíblia? Porque na ordem cronológica seria 1 Timóteo, Tito, né? 1 Timóteo e Tito, elas são escritas em momentos assim, concorrentes, vamos dizer assim, na primeira prisão do apóstolo Paulo. Agora já 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve antes do seu martírio. Então 2 Timóteo vai trazer expressões muito familiares, assim, queridas nossas, né? Uma a gente já viu aí, se não me engano, no versículo 12, né? Onde fala do depósito que está guardado. E também procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, né? Também essa expressão, esse versículo, que é uma coisa que lembra a memória da gente nesse tempo era o versículo usado no ANSI, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar, que planeja bem a palavra da verdade. Pois bem, isso aí está em 2 Timóteo. Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E a expressão que eu recortei aí para a gente usar nessa segunda carta é semelhante à que nós usamos na primeira, né? Então aqui ele chama Timóteo de meu amado filho, a Timóteo, meu amado filho, né? Muito parecida com a que ele usou na primeira carta. Isso aqui evoca o amor fraternal cristão. Então o relacionamento entre os cristãos deve ser algo como algo familiar, né? Nós sendo da mesma família. De fato nós somos, né? Família de Deus. O Novo Testamento inclusive traz isso para a gente. Então, nós somos da família de Deus. Timóteo era considerado por Paulo como seu filho, né? E de fato era filho na fé, como ele próprio explica aqui, nós vamos ver. Uma introdução aí, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, Paulo assina essa carta, né? Isso é um ponto bem positivo, quando o material bíblico ele não é assinado, né? Dá espaço para algumas especulações, que não é o caso aqui, né? O próprio apóstolo Paulo assina a carta, né? Tanto como ele é o escritor, né? E o destinatário também ele coloca aí no versículo 2. Mas ainda no versículo 1, olha como é que ele também gosta de utilizar essas expressões de importância, né? Então ele invoca aqui a pessoa do Senhor Jesus, né? Quem é o apóstolo Paulo? Ele é apóstolo de Jesus, né? Quem é Paulo, então? É o apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, né? E olha o que é mais importante, ele ressalta, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Então essa é a importância que ele coloca na carta, lembrando que ele está escrevendo para uma liderança espiritual da igreja, no caso a igreja de Éfeso, que era onde Timóteo era ministro, era pastor, né? Versículo 2, a Timóteo, meu amado filho, de onde eu tirei a expressão ali, né? Como é que a consideração dele em relação a Timóteo é de um filho mesmo, né? E aí ele traz essa expressão de agradecimento. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós podemos dizer que nós já temos o objetivo da carta, né? Que é buscar a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, falar da sua graça e da sua misericórdia.
No capítulo 1, então, nós vamos ver isso aí com forma mais detalhada e objetiva, né? Então, nós temos aí um título, né, como objetivo assim, para esse capítulo 1. Então, compreendendo o passado, o presente e preparando para o futuro. Esse seria nosso título, né? Compreendendo o passado, o presente e preparando para o futuro. Versículo 7, nós temos Paulo dizendo assim, né? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então a pergunta para nós, que nós vamos fazer para o texto, né, nessa mensagem, é como é que nós deveríamos encarar os diversos momentos das nossas vidas. Então, nós temos fases na vida, né? E ali esse capítulo vai até um pouco mais assim das fases da vida, como nós percebemos, que quando a gente fala assim, a gente pensa rapidamente para dentro da nossa própria vida, né? A gente recorta aquele momento da nossa própria experiência, mas o capítulo 1, de fato, ele vai, vocês vão ver que ele vai mostrar um recorte muito maior dos momentos que envolvem a nossa existência. Então, em primeiro lugar, como é que nós deveríamos encarar os diversos momentos da nossa vida? Observando como é que Deus cuidou dos seus no passado. Olha só como é que o apóstolo Paulo expressa isso aí nesses versículos iniciais aqui, a partir do versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, de dia e de noite. De uma certa forma, Paulo está expressando um agradecimento a Deus em razão de Deus ter cuidado dos seus antepassados. Então ele está confessando aqui, eu sirvo a Deus desde os meus antepassados. Que expressão é essa? Então isso aqui é algo bem importante também, que leva a gente a pensar no sentido de continuidade da revelação de Deus em sua palavra. Então, há pessoas que vão achar que existe uma grande interrupção entre o Antigo e o Novo Testamento, mas de fato nos parece que tem mais continuidade do que interrupção. Algumas coisas de fato mudaram, né? Mas por exemplo, a graça de Deus permanece a mesma, evidenciada de uma forma agora, né, mais precisa, né, a obra de Cristo na cruz, mas é a mesma graça. Nós vemos aqui expresso na fala do apóstolo Paulo, de que os seus antepassados estavam ali no caminho com aquele mesmo Deus que ele está servindo agora, né? Agora no tempo dele, né? Passado nosso, mas no agora de Paulo. Ele revela também no versículo 3 o cuidado, mais um pouco do cuidado dele em relação a Timóteo e o que aquele irmão estava fazendo lá em Éfeso, nesse final do versículo 3 aí, ó. Minhas orações noite e dia. Ele estava o tempo todo na sua mente, no seu coração, aquela igreja, aqueles irmãos ali. Olha como é que ele continua no versículo 4, né? Desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo. Expressão engraçada, né? Provavelmente seja as lágrimas de alegria ali, né? Também possivelmente lágrimas de sofrimento, de crises que eles podem ter enfrentado juntos, mas que levou eles até um momento vitorioso, que é esse que ele está tratando aqui, né? Então, apesar de ser uma circunstância triste, né, de separação, né, e essa carta é escrita da prisão, né, é uma das epístolas da prisão,
e com um sentimento bastante negativo, né? Então, na primeira epístola ele escreveu de forma animada, porque ele estava aguardando a liberdade. Na segunda, não. Na segunda ele já sentia que dessa vez iria ser a sua fala final. De fato, 2 Timóteo é a fala final do apóstolo Paulo. Então, lágrimas tem tudo a ver com esse momento aí, né? Só que ele faz esse contraste para me encher de gozo. De outro lado também, ele está vendo que a glória de Deus está se sobressaindo, né? Mesmo naquela circunstância, humanamente falando, para eles difícil, né? No versículo 5 ele repete, né, essa expressão aí que é o pequeno título aí do primeiro ponto. São 3 pontos essa noite, né? Então nós estamos falando sobre o cuidado de Deus com os nossos antepassados, né? Que é uma coisa interessante da gente pensar. Eu sequer conheço os meus antepassados, mas se eu estou vivo aqui hoje é porque Deus foi misericordioso em relação a eles. E quem sabe se lá na eternidade você não vai, algum antepassado chegando até ti falando assim: olha, prazer em lhe conhecer, né? Eu sou o seu tataravô, não sei, né? E aí nós vamos nos surpreender sabendo que a misericórdia de Deus conosco também não foi uma coisa inédita só para a gente, mas foi com aqueles da nossa própria família que vieram antes de nós e trouxeram uma medida de preservação para a nossa casa, né? Timóteo também era alguém assim, né? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então a fé bíblica que Timóteo agora tem, que né? Por isso que o apóstolo Paulo confiou a Timóteo o pastoreio de uma igreja ali no primeiro século, né? E uma igreja de relevância, né? Importante ali no plano de Deus, inclusive para que existissem mais igrejas ali. A igreja de Éfeso era um ponto central para isso, né? Da onde partiu aquele seminário, a gente estuda isso em Atos, né? Mas veja aí em relação a Timóteo, né? A mãe dele com certeza ele estava vivo ali e a mãe dele estava ensinando, né, o Antigo Testamento para ele, né? As histórias de Moisés, né? Nós somos o povo, né, da antiga da aliança, né? Somos o povo da aliança com Deus ali no deserto. Mas e a avó, né? Então a avó era alguma medida disso aí, já era alguém que, quando Lóide foi salva, Timóteo nem estava ali na equação ainda, certo? Então, a quem desde os meus antepassados sirvo. Então, tanto Paulo quanto Timóteo também dividem essa consciência de que, olha, Deus começou a cuidar da gente, mas não foi agora. Foi muito antes, né? A gente sequer imagina, sequer o nosso conhecimento alcança. Eu posso falar da experiência da minha mãe, né? Algo em relação ao meu pai, né? Mas além disso não chega, né? Alguns têm uma grande bênção assim de conhecer como é que foi a vida do avô, saber da fé do avô, né? Da avó e tal. Mas a maioria de nós, né? Sabendo ou não, Deus teve misericórdia com as gerações passadas, né? Versículo 6: por cujo motivo lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, de acordo com isso que Paulo já comentou aqui inicialmente, ele está dando então, já que Deus tem a história nas mãos e assim ele agiu até agora, desperta o dom que é em ti. É uma referência ao chamado ministerial ali de Timóteo, né? Era algo assim, era uma coisa para animá-lo, né? E é algo para animar o povo de Deus ainda hoje, né? Então, quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo e a gente tem uma relação pastoral, ministerial ali,
Passado tanto tempo, né? Já passado 2 milênios, a gente ainda está experimentando isso que nós lemos aqui, de Paulo falando para Timóteo no primeiro século, e de Deus falando também, né? Versículo 7, ele termina essa primeira parte, né? Como é que Deus cuidou dos seus no passado? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O versículo 7 também serve para de certo modo, ser um modo de dividir esse capítulo e de organizá-lo. Nós poderíamos falar que essa primeira parte aqui, a parte da nossa consciência sobre que Deus cuidou das gerações que nos antecederam, apareça aqui no versículo 7, nessa partezinha aí. Fortaleza. Então a redenção que nos alcançou é algo que Deus vem mantendo em pé na história, desde muito antes da gente ter consciência disso, né? Da gente sequer estar aqui, né? A gente pode estender um pouquinho a mais e pensar no caminho do Evangelho no mundo, né? Então quem diria que o Evangelho ia sair de um pequeno grupo de pescadores lá na Judéia, né? E passar por partes do mundo tão desafiadoras, onde alguns até morreram, né? Para chegar onde chegou hoje, né? Passando pela Europa. Às vezes o Evangelho chegava numa geração, na outra já não estava mais, né? Coisa difícil que foi, né? Pense, por exemplo, o alcance do Evangelho ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia e não tem, né? Quem é crente ali passa um aperto tremendo. Depois na Europa e assim por diante, até chegar aqui na gente, né? Então isso de fato é uma fortaleza de Deus, né? O plano redentor dele não há quem segure, né? Apesar de a gente ter um mundo tão hostil à fé bíblica, o nosso Senhor é soberano e Ele, como nós vemos aí, Ele tem cuidado dos seus, e Ele fez assim no passado, senão nós sequer estaríamos aqui conhecendo Deus verdadeiro. Em segundo lugar, como é que nós podemos alcançar isso, nessa questão do cuidado de Deus no tempo que já passou, e agora vamos falar um pouquinho no tempo presente, né? Então, em segundo lugar, como Deus cuida dos seus no presente. Vamos ver o que Paulo continuou falando aqui para Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. É uma continuação. Já que é assim, Deus agiu dessa forma, Ele vem salvando ao longo da história. Então não foi um acidente o que você está experimentando hoje. Tudo estava minuciosamente dentro do plano redentor. Então isso é um apelo para Timóteo não se envergonhar do ministério do Evangelho, né? da posição de ministro de Deus. A gente até cantou isso na música. Não sei se foi na última ou se foi na penúltima ali. De uma certa forma, o cristão comum sendo ministro de Deus, né? Dividindo a responsabilidade do testemunho, né? E aqui ele fala isso de forma especial para Timóteo. Então não fique envergonhado, né, do testemunho do Senhor. E nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo estava... Esse prisioneiro seu aqui é literal. Ele, né, como todo cristão, é alguém espiritualmente preso a Cristo. Mas ali Paulo estava preso num cárcere, né? E como ele comenta, assim, teve cristãos ali que se envergonharam de Paulo, né? Estavam errados, né? Paulo ele não estava detido porque ele cometeu algum crime, né? Ele estava detido por causa do Evangelho. Então, se é assim, os cristãos não tinham de que se envergonhar de Paulo, mas pelo contrário, né? Se orgulhar, né? Ali você tinha um herói da verdade.
Então de fato, quem mantinha o apóstolo Paulo preso era o mal, né? Mas, de certo modo, ele próprio entende que Deus está usando isso no seu propósito, né? Então, participar do Evangelho, aqui no versículo 8, Paulo deixa bem claro, que esse ponto 2 aqui, o ponto 2 e o 3 é uma fala de honestidade cristã, né? Então, de fato, querer confiar em Deus, né? Ou confiar em Deus é o que nós vamos ver aqui nesse ponto 2 e 3, né? O presente e o futuro. Versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O verso 9 podia estar naquela parte que a gente falou antes. Porque Paulo, ele é um escritor assim, às vezes ele dá um aperto na gente, né? Ele volta no que ele estava falando antes, né? Para depois ele seguir um pouquinho adiante, né? Mas aqui ele continua, apesar dele ter passado para falar do presente, ele faz isso com o pé no passado, né? Porque de fato tem que ser assim mesmo, né? Se você enfrenta as situações presentes que são desafiadoras, esquecendo da onde você veio e o que Deus já fez, você não vai ter coragem, né? E as aflições vão ser somente aflições, não vão ser, como ele disse aí, aflições do Evangelho com o poder de Deus. Tem a aflição do Evangelho, mas de outro lado tem o poder de Deus. E esse elemento de passado, ele é fundamental, né? Você não está aqui porque você escolheu um dia estar, né? Isso é, como ele falou aí, o chamado para uma santa vocação. Que não foi conforme as nossas obras, mas segundo o seu propósito de graça, dado em Cristo antes dos tempos dos séculos. O cristão, uma vez sabendo disso, ele vai se encher de suas baterias cristãs e ele vai adiante, né? Ele não vai parar pelo meio do caminho. Verso 10 ele continua. Olha como é que vai mudar o tempo do verbo agora, né? Versículo 10 aí. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então o que é manifesto agora? É a nossa santa vocação, né? É a nossa salvação. Então é no presente que a gente lembra, né? Que nesse tempo, né? No tempo da nossa vida, no tempo da nossa experiência da nossa vida, aquela coisa que eu falei no começo, os recortes, né? Onde a gente consegue alcançar. O nosso recorte é mais assim, temporal, assim, a gente sabe de quando a gente nasceu, aliás, nem de quando a gente nasceu a gente sabe, alguém falou para nós, né, como é que foi, mas do ponto em que a gente começa a ter lembrança da nossa vida até o ponto final. Então é nesse tempo aqui que a gente chega no versículo 10 e vê que acontece então a aparição do Senhor Jesus Salvador. E os efeitos dela, né? A abolição da morte, o trazer à luz a vida e a incorrupção que o Evangelho nos presenteia, né? Como ele chama aí, pelo Evangelho. A incorrupção é uma expressão de perda de efeito da morte. A gente sabe, como todas as pessoas, que a morte vai ter efeito sobre nós. Mas a mensagem do Evangelho traz a esperança na ressurreição. Que a nossa alma não vai ser deixada, nem nossa alma, nem nosso corpo, né? Nós vamos experimentar uma ressurreição a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a incorrupção. Né? E ele passa ao verso 12, então, complementando essa parte aí do cuidado de Deus no presente, né? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
aqui ele fez uma mudança perceptível, né? Então no começo lá ele começou falando do presente com o pé no passado, né? No versículo 9 a gente viu, nos salvou, e aqui ele, no versículo 12, ele fecha então com um pé no presente e outro no futuro, a gente poderia dizer assim, né? Então agora eu estou padecendo, e ele repete, mas isso não me envergonha. E aí ele traz aquela expressão que é uma das mais familiares na segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Que faz até parte de um hino, né? Pena que eu não lembrei de colocar esse hino hoje, né? Porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é uma expressão que explica também a gratidão pela incorrupção. Então, depósito guardado com Deus. Esse verso 12 também expressa a perseverança dos santos, né? A certeza de estar duplamente protegido em relação ao futuro nas mãos do Pai e do Filho, de onde ninguém pode nos tirar. Então essa é a fé que o apóstolo Paulo chama de depósito guardado, certo e seguro, né? E por que alguém faz um depósito? Vamos pensar nas cadernetas de poupança aí, ou em algum outro investimento. Que algum dia você pretende sacar aquilo, né? Você não vai ficar mantendo aquilo ali, né? Só por manter. Você tem algum plano em relação àquele. Então a nossa confissão é assim também. É um depósito que nós vamos resgatar. Com a data certa de resgate já aí. O que ele fala? Até aquele dia. E em terceiro e último, então, como é que nós podemos entender, né, a obra redentora em nós, nesse aspecto passado, né, presente e futuro? Deus cuidando dos nossos antepassados, né, cuidando de nós agora, e o que nós devemos esperar para o futuro, né? Como é que nós esperaremos que Deus cuide dos seus no futuro? Aqui aparece aquilo que eu falei de honestidade, né? Um testemunho cristão honesto, né? Não um testemunho assim maquiado, né? Assim, que tenta passar uma vida sem problemas, né? Ou imune a dores e a coisas que nós sabemos que faz parte do viver nesse mundo caído. Olha só o que ele fala no versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Aqui ele começa meio que falar naquela direção de defesa da fé, né? Então, Timóteo era um ministro do Evangelho e, como tal, ele tinha que, na sua fala, né, no seu ministério, defender o Evangelho. É engraçado que o Evangelho, alguém já falou que é algo que não precisa ser defendido, porque o Evangelho parece um leão, né? O que você faz em relação ao leão? Você solta o leão, né? Mas os irmãos entendem, né, como é que isso tem a ver com, mesmo que a gente for pensar assim, nesse próprio soltar o leão é uma forma da gente, como ele disse, né? Como ele vai dizer aqui na carta, de manejar bem a palavra da verdade. Então a gente vai falar e os efeitos vão ser produzidos pelo Espírito Santo ali ao nosso redor, né? Na nossa experiência. Verso 14: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, explicando um pouco melhor aquela expressão que ele falou no versículo anterior, aí no 12, né? Sobre a esperança dele em relação ao depósito, né? Em relação à sua vida salva, né? Guardada, bem guardada em Cristo. Aparece também uma expressão da Trindade, né? O Pai, o Filho, que ele acabou de falar no versículo anterior, e agora o Espírito Santo, que é o selo, né, da nossa salvação, né? O Espírito Santo habita em nós, como ele lembra aí, né? Então o depósito, de fato, ele é presencialmente garantido, né?
Verso 15, o apóstolo Paulo continua, né, sobre o que nós esperamos, o que nós devemos esperar do futuro. E aí entra aqui naquela parte de honestidade, né? Ele é duramente honesto aqui com relação às experiências, né? Alguém poderia falar, Paulo, não fala, não escreve. Às vezes eles tinham pessoas que escreviam por eles, né? Isso era muito comum. Então, Paulo falava e aí alguém registrava ali. Quem sabe se a pessoa não falou, Paulo, tenho certeza que você vai querer colocar isso aqui, mas olha o que ele fala no versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. É aquele ponto inicial, né, que a gente falou no ponto anterior aí. Não te envergonhes do Evangelho, nem de mim que sou prisioneiro por Jesus. Então quem sabe não tinha até gente ali recriminando Paulo, né? Talvez assim, tudo bem, né? Mas ele não poderia ter ficado um pouco menos, né? Ter se exposto um pouco menos e já que sabia que estava tão perigoso, né? E as autoridades estavam assim em cima, né? Ameaçando os cristãos, né? Será que era a hora de... Então veja aí, né? Como é que isso pode ser até tão atual para a gente, né? No passado a gente vem para a igreja trazendo a Bíblia assim, a tiracolo, né? A Bíblia vinha embaixo do braço, assim, né? Ou na mão, né? Do lado. E em determinados lugares isso pode ser uma razão de perseguição. Olha lá aquela pessoa com um livro proibido, né? O que vocês estão fazendo, permitindo isso aí, né? E trazendo, voltando então para o texto aqui, essa prisão injusta do apóstolo Paulo acabava ficando mais injusta ainda porque alguns se apartavam dele, né? E ele nomeia aqui, né? Entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Não precisava passar uma vergonha dessa, né? Então, mas como é que você não passa esse tipo de vergonha? Usando os óculos da palavra, vendo, né, o que se passa através da cosmovisão cristã que a gente chama, né? Até onde a palavra de Deus alcança. A palavra de Deus alcança tudo. Você como cristão não pode pensar assim, não, isso não é assunto, isso que está acontecendo não é assunto bíblico. Tudo é assunto bíblico, né? Tudo é assunto para ser tratado embaixo dos pés do Senhor, então dentro da sua revelação. Então Paulo estava num cárcere ali, preso pelo governo do seu tempo, né? Versículo 16, o Senhor conceda misericórdia, aqui ele faz uma inversão, né? Então esses dois aí, esse Figelo e Hermógenes aí, era uma vergonha, mas olha um irmão que e também trata um pouquinho desse problema para nós. Puxa, mas ficar preso, né? Quem quer ficar preso? Fala a verdade. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Muita gente não se envergonhava das cadeias de Paulo. Então, vamos pensar, a igreja de Éfeso, né? Muitos irmãos, talvez alguém ali torcesse o nariz, mas assim, né? Timóteo estava ali, né? Recebendo a revelação de Deus que estava vindo da onde? Estava vindo do presídio, né? E numa dessas prisões, na primeira prisão do apóstolo Paulo, foi da onde surge essa pessoa aí que a gente conhece, o Onesíforo, né? Que era o escravo, né? Depois vai ter a epístola a Fileimon, que era o dono desse servo, né? Ao qual Paulo mandou de volta depois que ele teve liberdade. E ele foi encarcerado na incredulidade e saiu do cárcere salvo. Teve esse encontro com o apóstolo Paulo ali e recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. E Deus o recebeu como filho. E ele voltou para Filemon nessa situação. Então,
Paulo está se lembrando dele aqui, e agora já é um tempo bem para frente, né? A gente vê que, de fato aqui, Paulo não está nem falando mais só do Onesíforo, está falando da sua casa. Então, como é que aquilo lá deu frutos, né? Então, como é que nós esperamos que Deus cuide dos seus no futuro? Ele vai continuar cuidando como cuidou ao longo de toda a história, né? Prosperando, olha só que bênção, né? Muitas vezes me recreou. Então, o Onesíforo ia lá visitar o apóstolo Paulo, e o apóstolo está confessando que, olha, né, tá com ele junto, era um recreio aqui no cárcere, né? E ele não se envergonhou das minhas cadeias, né? Então, alguém poderia até dizer, mas como é que ele ia se envergonhar? Ele tinha até, né, ele veio de lá, né? Mas quem sabe, já que isso é um contraste com os anteriores, quem sabe se os anteriores também não tinham razão inversa para não se envergonhar de Paulo, mas eles se envergonharam, né? E Onesíforo não teve aquele sentimento de que eu vou voltar para lá, aquilo me traz lembranças ruins, né? Pelo contrário, ele parece que ele voltou com energia, né? Vou lá, claro que eu vou lá visitar ele, né? Isso era muito importante, irmãos, porque trazia também, era uma forma de vínculo, de manter o vínculo do apóstolo com a igreja, né? Não tinha rede social, né? Igual hoje às vezes aparece uma coisa estranha, né? Você tem celular no presídio, né? Os caras se comunicam lá de dentro, né? Então isso aqui, né? Isso aí não devia ter nem hoje, né? E no passado, então, a forma de comunicação era isso, né? Então, olha só, Paulo está fazendo a palavra chegar até a igreja de Éfeso ali na sua carta, via esses contatos, né? Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O verso 17 revela mais um ponto dentro dessa nossa, o que nós devemos esperar para o futuro? Eventualmente, coisas ruins, né? Dificuldades, né? E se for assim, o Evangelho de verdade, né? A palavra de Deus verdadeira, nos prepara para tal. Então olha aí a experiência lá no primeiro século, né? Esse segundo cárcere, enquanto o primeiro cárcere de Paulo foi uma coisa assim, a gente pode chamar uma prisão de leve, né? Mas lendo em Atos, fala que ele foi deixado guardado à parte, ele teve um tipo de prisão particular assim, onde ele foi, tinha um soldado cuidando dele ali. Ele fala que, ele comenta que, inclusive ele teve influência em meio à guarda pretoriana em razão daquilo. Olha só que legal que foi, chamar legal a prisão, né? Mas a primeira prisão de Paulo produziu muitos frutos, né? A segunda prisão já é uma prisão pesada. Então, o próprio Onesíforo, que era alguém que conhecia aquele meio, não foi fácil para ele chegar até onde Paulo estava. Verso 17. É uma expressão de honestidade ou não? É alguma coisa que alguém vai querer? Você vai querer dividir isso com alguém que você está começando a falar do Evangelho para uma pessoa? Talvez você fique assim, né? O Novo Testamento coloca isso aí abertamente, né? Mostrando. Meio até que desafiante. Você quer ser crente mesmo? E no primeiro século as pessoas decidiam por Cristo, né? Uma coisa meio assim, entre aspas, maluca de se pensar. Então os obreiros, né, os ministros, eles não precisavam fazer ginástica, não precisavam ficar maquiando o Evangelho, não precisavam ficar usando iscas duvidosas, né, mostrando, vem aqui porque vai ter a reunião não sei das quantas, não sei de qual, tal. Vindo a Roma com muito cuidado, me procurou, mas ele me procurou com muito cuidado e me achou. Verso 18: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante de Deus. É uma expressão para o futuro, né? Então, o presente está uma coisa, né?
parece que não tem saída. De fato, para Paulo não teve saída, mas teve, né? A saída dele foi para o céu. Na hora que o carrasco ali decapitou ele, como ele mesmo já tinha falado, ausente do corpo, presente com o Senhor. Então, no instante em que a minha alma não estiver mais nesse corpo, ela vai estar presente na presença do Altíssimo. Por isso que mesmo estando naquela circunstância, ele era capaz de pegar e escrever 2 Timóteo com esse vigor, né? Com essa energia que deve servir para nós até hoje, né? Então, o que nós esperamos do cuidado de Deus em relação aos seus daqui para o futuro? E quando me ajudou em Éfeso, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ele continua ali, e ele fecha o capítulo 1, então, batendo esse papo ali, conversando com Timóteo na carta, onde o assunto era Onesíforo, né? E então ele falando isso que é bastante assim animador para nós. Então Onesíforo era um preso aqui na ocasião em que eu estava preso pela primeira vez, né? Olha, Deus concedeu misericórdia para ele, redimiu ele dos seus pecados. Ele volta, agora ele não é mais um escravo comum na carne, ele é um servo de Deus que tem uma família, né? Ao que tudo indica, redimida também. E ele não é uma bênção só para mim, não, ele é uma bênção aí também para a igreja da onde? De Éfeso, né? Que era, vamos dizer assim, o segundo destinatário da carta. Segundo ou primeiro, a carta é para Timóteo, mas é também uma carta que ficou em posse da igreja, não foi uma carta secreta, né, que Timóteo guardou, mas é uma carta que ele dividiu com a igreja e está ela aqui dessa maneira até os nossos dias. Verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Então pense na fortaleza da graça de Deus na história até hoje, e de amor, o amor de Deus por nós revelado no tempo da nossa vida, o Evangelho que nos alcançou, a obra do seu Filho na cruz, e de moderação. Então nós temos um futuro aí presente que exige moderação, né? Reflexão, né? E maturidade, né? Agarrar-se ao Senhor com toda a força. Então, o nosso título, como nós falamos no primeiro momento, e para fechar agora, né, compreendendo o passado, o presente e preparando para o futuro. Como é que nós deveremos encarar os diversos momentos da nossa vida? Momentos assim nesse recorte mais amplo, né? Então, em suma, nós podemos dizer, nesse primeiro capítulo, para fecharmos, né, que o Eterno cuidou de nós desde os nossos antepassados, fossem eles redimidos ou não, nos entregou o testemunho do seu Filho no presente, ele fala isso no capítulo 1, e nos conservará até o final do seu plano. A nossa vida também só vai encontrar o seu final no final do próprio plano dele para nós, né? Que é os nossos dias, né, como o salmista disse, na conta do Deus Criador, e agora nós chamamos Ele de nosso Salvador. Vamos orar. Pai Santo Eterno Deus, muito obrigado por nós podermos ter esse momento de tranquilidade aqui, debruçados na Tua Palavra e ouvindo a Tua mensagem, que o Senhor nos encha de esperança dentro daquilo que nós podemos ver aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, tendo consciência de tudo isso que nós discutimos aqui na Tua Palavra. Conforme o versículo 7 nos trouxe, que nós tenhamos consciência desse espírito corajoso, que é o Teu próprio Espírito agindo em nós, e a nossa regeneração, e da obra tão poderosa e maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida, antes de sequer da gente chegar aqui. Então abençoa o nosso presente, nosso futuro, futuro da Tua igreja, do Teu povo, né? E cuidando de nós
nos momentos que ainda nós temos de passar nessa vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, despeça-nos de paz, concede-nos uma boa semana. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos à vontade. Que Deus abençoe, uma boa semana.